Saudações aos profissionais de segurança do trabalho, meus colegas engenheiros de segurança do trabalho e também meus colegas em técnico de segurança do trabalho. Nossa aula de hoje, aqui no curso de Perícia Judicial do Trabalho, nós vamos tratar de uma pergunta muito recorrente que me fazem nas aulas presenciais, me fazem nas redes sociais. Quanto ganha um perito na Justiça do Trabalho? Muito bem. Antes de tudo, nós temos que fazer um comparativo entre os peritos na Justiça do Trabalho e na Justiça Civil, no civil estadual e no civil federal. Lá no civil, nas ações envolvendo os assuntos do meio ambiente, da construção civil, da eletricidade, da mecânica, naquelas ações, seja na Justiça Estadual ou na Justiça Federal, o perito, ele negocia direto com a parte que solicitou a prova pericial. Por exemplo, numa ação envolvendo uma grande obra de construção civil, a parte entra com uma ação contra alguém, contra uma construtora, e o juiz pergunta: como é que você quer me convencer de que você tem razão? Em outras palavras, claro. Aí a parte diz assim: eu quero convencer o juízo de que eu tenho razão com uma prova pericial. Muito bem, então o juiz indica um perito e esse perito formula a sua proposta de honorários, que normalmente são valores elevados. E aí a parte que solicitou a perícia vai negociar com o perito aqueles valores dos honorários. E obrigatoriamente pagam 50% no início e os outros 50% quando o perito entrega o seu laudo pericial. Então é assim na Justiça Estadual e na Justiça Federal. O perito e as partes, ou a parte que solicitou a perícia, combinam os valores. Na Justiça do Trabalho é muito diferente. Primeiro, porque na Justiça do Trabalho, a prova pericial, no caso de pedido de adicional de insalubridade e periculosidade, a perícia é obrigatória. Não tem como comprovar se o empregado tem ou não tem razão, se existe ou não existe a condição de insalubridade lá no ambiente de trabalho, se não fizer a perícia judicial. E, considerando a hipossuficiência econômica e financeira do empregado, que não tem como pagar um perito, então a Justiça do Trabalho nomeia um perito e a Justiça do Trabalho banca o pagamento dos honorários desse perito. Banca, paga os honorários, entre aspas, é como nós veremos logo adiante. Então, eu vou te mostrar aqui agora todas as situações que envolvem o pagamento dos honorários periciais para o perito judicial do trabalho. Vou colocar aqui na tela os slides para a gente começar a entender o assunto. Muito bem, você está vendo aí agora. Então, antes de tudo, o perito, quando nomeado, na aceitação da sua designação, o perito deve informar ao juízo os valores dos seus honorários. Como nós vimos em aulas anteriores, lá na primeira audiência, o juiz designa a perícia e indica o perito para atuar naquele processo. E o perito tem um prazo para responder se aceita ou se não aceita. O importante é o perito informar já no início da aceitação os valores dos seus honorários. E é importante para que a parte reclamada tenha, desde o início, o valor dos honorários periciais, quanto vai custar para pagar no caso dela perder a ação, no caso de procedência da ação. Alguns peritos, é muito comum isso, fazem essa proposta de honorários em valores redondos, 4 salários mínimos, 5 mil salários mínimos. Conheci um perito em São Paulo que ele diz: minha perícia eu sempre coloco 5 mil reais. Agora,
Se ele vai receber ou não esses 5 mil reais, é outra história que vamos ver na sequência. Então, se você quiser fazer uma planilha bem especificada, deve considerar a complexidade das despesas nas diligências, as despesas com deslocamento, despesas com aluguel de equipamento, se for necessário, despesa com análise de laboratório e outras despesas. Faz uma planilha bem detalhada, demonstrando o valor total dos seus honorários. E aí, vamos ver como é que a coisa funciona depois disso aí. O valor a receber pelo perito vai depender do resultado da sentença. Essa sentença pode ser procedente ou improcedente. O valor a receber pelo perito, quando o caso for procedente, quando a sentença é pelo reconhecimento do direito do empregado, quem paga o perito é a empresa. Quando o juiz sentencia, ele diz assim, julgo procedente os pedidos formulados pelo reclamante e condeno a empresa reclamada ao pagamento do adicional de insalubridade com fundamento no laudo pericial. Então, na sequência, a vara do trabalho calcula o valor a ser pago dessa sentença, o valor do direito do empregado, do quanto ele tem para receber, seja de adicional de insalubridade ou periculosidade, e junto com o que deve ser pago para o empregado, a Justiça do Trabalho já define quanto deve pagar para o perito. Nesse caso, então, julgado procedente, a empresa vai pagar o empregado e vai pagar os honorários periciais. E agora, vai pagar quanto? Se você já, lá na sua designação, você apresentou os seus honorários, o valor, justificou, o juiz pode, na sua sentença, dizer o valor deverá ser pago ao perito judicial conforme orçamento prévio apresentado pelo perito na sua indicação. Ou seja, se você colocou 4, 5 mil e justificou, o juiz está considerando essa sua proposta lá no início e está mandando a empresa pagar aquele valor. Então, esse é o quanto a empresa vai pagar. Agora, se você não apresentou nenhum valor, e agora você pensa em querer 4, 5 mil reais, dificilmente você vai conseguir, porque o juiz, quando dá a sentença e não tem proposta, ele já diz, condena ao pagamento dos honorários do perito judicial do trabalho, no valor, considerando a complexidade, condeno ao pagamento no valor de 2, 3, 4, 5 mil reais. Então, aí o juiz vai arbitrar o valor dos honorários. E quando que vai ser pago? A empresa vai depender. Se a empresa entrar com algum tipo de recurso, pode demorar para pagar o perito. Dependendo dos tipos de recurso e de quantos recursos vai entrar, pode-se levar aí 1 ano, 2 anos e até 3 anos para ser julgado definitivamente em relação ao laudo pericial, ao julgamento procedente. Então, pode-se demorar algum tempo, tá ok? Então, julgado procedente, quem paga é a empresa, e o valor vai depender conforme eu disse. Agora, se julgado improcedente, ou seja, não foi reconhecido o direito do empregado, quem paga os honorários periciais é o Tribunal Regional do Trabalho do Estado. Quanto paga? Depende. Cada tribunal de cada estado tem autonomia para definir os valores pagos aos peritos judiciais. Esse valor varia entre R$ 800, R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.400 é o máximo que um tribunal paga para o perito. É um valor fixo quando o empregado perde a ação. Agora, quando paga, também vai depender do que o advogado do empregado que perdeu a ação vai fazer. Se ele vai entrar com algum recurso, se vai renovar, então vai depender. Pode demorar também 1 ano, 2 anos ou até 3 anos. Mas recebe.
você vai fazendo as perícias, ganhando de um lado, ganhando pela empresa, ganhando pelo empregado, e aí, com o passar do tempo, você vai formando uma carteira lá, dependendo da quantidade de perícia que você faz, se você fizer algo assim próximo de 10 perícias ao mês, dando aí uma renda média, considerando o que a empresa paga e o que o tribunal paga, em torno de R$ 15.000. Pode ser menos e pode ser mais. Se você quer ser perito ou assistente técnico nas perícias judiciais do trabalho, entre em contato comigo aí pelo WhatsApp, pelo e-mail ou entre lá no nosso site. Muito bem, espero que você tenha gostado e, sobretudo, que você tenha entendido isso que eu passei aqui para você. A todos, muito obrigado, um abraço e até a próxima aula. Valeu, tchau.